Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, hoje eu quero encerrar a mensagem do mover do Espírito de Deus, falando sobre os dons espirituais. Quero vos falar acerca do discernimento de espírito, variedades de línguas e interpretação de línguas. Vamos, amados irmãos, analisar, verificar o dom de discernimento de espírito. Ele é necessário para a igreja, amados. Nós vivemos num período em que a igreja mais necessita de ter discernimento espiritual por causa das manifestações demoníacas que têm ocorrido, pessoas que são usadas por espírito de engano no seio da igreja. Mas quero deixar bem claro, amado, que o dom de discernimento do espírito não é como muitas pessoas pensam, que é só para discernir espírito de demônio. Não, amado. O discernimento pode ser tanto para o bem, quanto para discernir o que é mal. No período da igreja primitiva, amados, existiam muitas pessoas dotadas de poderes psíquicos espirituais, que não era dons do Espírito Santo, mas era obra do engano, espírito de engano, pessoas que eram movidas por espírito de adivinho, pessoas que eram utilizadas por esses espíritos para trazer grandes lucros para outras pessoas. Nos dias atuais sabemos que existem entidades, existe cartomante, existe feitiçaria, existe adivinhadores, existe pessoas que usam numerologia e astrologia para fazer premonições. Tudo isto são um engano que muitas vezes alguns cristãos acabam sendo enganados por alguns desses adivinhadores que são feiticeiros da atualidade. Então precisamos ter o discernimento do Espírito. No período da igreja, da atualidade, é necessário, amado, que haja o dom, e o Espírito Santo está usando pessoas para discernir que Espírito está atuando através de certos atos que ocorrem através de alguns pregadores que se intitulam pregadores, mas estão sendo utilizados por espírito de adivinho. Eu já observei alguns pregadores, conheço alguns também, que usa inclusive de hipnotizar as pessoas, levando as pessoas a entrar em êxtase. E isso não é do Espírito de Deus, mas são apenas pessoas que estão dotadas de poderes de hipnotizar as pessoas, e acaba levando as pessoas a acreditar que eles são grandes homens de Deus, e são pessoas utilizadas por espírito de enganos, e estão dentro da igreja, amados. São pregadores. Eu já vi pessoas utilizar de ilusionismo dentro da igreja, como se estivesse enfiando a mão dentro do corpo do ser humano para remover certo tipo de tumores, que são tudo apenas ilusões. E isso tem ocorrido na atualidade. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Por isso é necessário que haja o dom de discernimento de espírito. Sabemos que existem muitas pessoas utilizadas por espíritos enganadores, e esses espíritos enganadores penetram sorrateiramente
nas pessoas que são até bem intencionados e através destas pessoas faziam e fazem acontecer coisas extraordinárias. Geralmente, quando isso ocorre, é para chamar a atenção para o próprio ser humano e não para Deus. Isso ocorreu, amado, no período de Moisés, quando Arão lançou sua vara diante de Faraó, obedecendo a ordem de Moisés, e a vara de Arão se tornou em serpente. Mas os sábios do Egito fizeram o mesmo com as ciências ocultas. E a ciência oculta, ela evoluiu muito, amados. Ela evoluiu muitos e tem enganado muita gente. Tem enganado alguns pregadores que acabam se enveredando por esse caminho, tudo na eminência de ser considerado como grandes homens e na verdade são capacho do próprio inimigo de Deus. Podemos assim verificar quantos os espíritos enganadores têm feito coisas espantosas a fim de enganar as pessoas, para chamar a atenção das pessoas para si mesmo, mas também para eles querem fazer com que as pessoas que estão possuídas por esses espíritos venham receber confiança e crédito, e assim irão enganar outras pessoas. Então, com o objetivo de dar à igreja a capacidade de crescer numa base sólida de fé, o próprio Senhor Jesus fez possível, através do próprio Espírito Santo, que seus seguidores obtivessem o dom de discernimento de espírito para poder distinguir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, para distinguir aqueles que eram dirigidos por Deus e os que falavam e agiam dirigidos pelos espíritos de engano. Então é necessário, amado, saber a diferença entre o certo e o errado. Isto não é fácil. Precisa-se do próprio dom do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos o dom do Espírito Santo, nós mesmos seremos enganados. Pois a Bíblia nos fala: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto, quem a conhecerá? Livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9. E no versículo 10, Deus diz para Jeremias: eu, o Senhor, esquadrilho o coração, eu provo os pensamentos, e isto é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, amados, precisamos estar atentos. O apóstolo João, ele nos chama a atenção a respeito de existir espíritos enganadores. Ele diz assim: amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João capítulo 4, verso 1, amado. Então, na época do apóstolo já existia espíritos enganadores. Aliás, desde o início da fundação do mundo, existe espírito que foi banido dos céus, que estão ali na região celestial, entre os céus e a terra, que é chamado de potestade, chamado de principado, que são chamados de príncipe dos ares, que governa as regiões celestiais, como se fosse algum príncipe, mas que são espíritos enganadores e estão tentando trazer doutrina dentro da igreja, do seio da igreja, para impedir que a igreja de Cristo cresça. Então vivemos numa época, amados, que o espiritismo tem se propagado com tamanha força
em todo o mundo, amado, e creio que mais do que nunca precisamos do dom de discernir os espíritos para desmascarar todos os planos, todas as estratégias de Satanás, pelo poder de Deus, que é santo e poderoso. Então, este dom de discernir os espíritos está à disposição do cristão que busca se revestir na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo distribui da maneira como Ele quer, quando Ele quer, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, amados, este é o assunto que eu encerro falando sobre o discernimento do Espírito. Quero vos falar agora sobre variedades de língua. Esse dom, amado, ele trata da diversidade de línguas estranhas, falada por pessoas após o recebimento do batismo no Espírito Santo. Todas as pessoas que geralmente recebem o batismo com o Espírito Santo irão falar em línguas estranhas. Poderá falar a língua dos anjos e também poderá vir a falar outras línguas que é totalmente desconhecido para ele. No caso, por exemplo, se o Espírito Santo me tomar numa mensagem, ele pode falar, usar meus lábios para falar em chinês, japonês, ou outras línguas que eu sou totalmente desconhecido para mim, e por meio da interpretação de línguas, eu estarei transmitindo a palavra de Deus sem precisar que venha outras pessoas interpretar, porque Deus assim Ele quer usar pregadores para a edificação do próprio corpo do Senhor Jesus. As línguas estranhas, elas são estranhas em geral para os homens, que são, muitas vezes ele fala em línguas, mas ele não conhece a língua que ele está falando. A língua estranha, ela é estranha à própria pessoa que fala, e geralmente também é estranha para aquelas pessoas que ouvem você falar em línguas estranhas. E quando alguém fala em outra língua, isto é, em línguas estranhas, usando deste dom do Espírito Santo, mesmo que não entenda, a sua linguagem está, o seu próprio espírito está sendo edificado pelo Espírito Santo, mas a sua mente fica vazia. Então não há necessidade, amados, que uma pessoa venha falar em línguas estranhas, em alto som, porque muitas vezes acaba impedindo a reunião dentro da igreja. Eu mesmo, quando muitas vezes estou falando em línguas estranhas, eu paro de gravar, ou afasto o microfone. Se eu estou pregando, afasto o microfone, porque as pessoas que estarão ouvindo eu falar em línguas estranhas não irá compreender. O apóstolo Paulo chegou inclusive a dar ordem que a pessoa, se não houvesse o dom de interpretar, que as pessoas não falassem em línguas estranhas. Então, amados, a línguas estranhas, ele é um dom do Espírito Santo, mas ele deve ser colocado em prática com disciplina, sem escandalizar aqueles que nada entendem. Não são poucas pessoas que, quando falam em outras línguas, dão muitas vezes vazão à carne, ou seja, querem chamar a atenção dos demais para si mesmo, falando muito alto, até gritando. Alguns chega a saltar, a pular, e acaba tirando a atenção da reunião de adoração ao Senhor nosso Deus. E quando isto ocorre, geralmente as pessoas que estão falando em línguas estranhas, que estão dando invasão à sua própria carne. Então não é a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é educado. Então precisamos nos corrigir, amado. Deus deseja que venhamos ter os dons atuando em nossa vida, mas Deus quer que sejamos edificados. Ele quer que venhamos ser edificados nele, mediante a sua palavra. Se muitas vezes nós falamos em alta voz, chamamos a atenção das demais pessoas,
e consequentemente demonstramos um egoísmo, amado. E tudo que é egoísmo, ele não é da parte de Deus. Falar em línguas estranhas produz um efeito purificador em nossa vida, um efeito elevador, até transformador, e isso beneficia a pessoa envolvida que fala em línguas estranhas por inspiração e por concessão do próprio Deus através do Espírito Santo. Quando isso acontece, então a nossa fé, ela cresce e se fortalece. O Espírito Santo, ele concede os dons para cada um de nós. Então, é isso que ocorreu no dia do Pentecoste, amados. No dia do Pentecoste, a Bíblia diz que estava todos assentados, reunidos, em uma reunião de oração, e de repente um vento adentrou naquele lugar, e foi visto que foi ouvido, aliás, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde as pessoas estavam assentadas, e pareceram a eles línguas distribuídas como se fossem línguas de fogo, e pousaram sobre os discípulos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedesse que falava. Este é o dom de falar em línguas estranhas. Então, nós temos que buscar os dons, amado, para que venhamos vencer. Eu acredito que todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, um dia irá falar em línguas estranhas. Mas tem pessoas que eu conheço que são cheias da presença do Espírito Santo, que não falam em línguas estranhas. Então, eu acredito que as línguas estranhas é para edificação própria da pessoa que fala, porque a Bíblia é bem clara nesse sentido. O apóstolo Paulo diz: aquele que ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas a sua mente fica vazia. Por isso convém orar em línguas estranhas e também orar na nossa própria língua, para que possamos também nos encher da presença de Deus. Esse é o dom dado por Espírito Santo de falar em línguas estranhas. E falar em línguas estranhas leva a pessoa a uma certa intimidade com Deus, amados. Quero então agora, para encerrar mesmo, falar sobre a interpretação de língua. A igreja do Senhor Jesus, amado, ele somente será edificado através das línguas estranhas se houver da parte de alguém uma interpretação da mesma. O apóstolo Paulo chega até a proibir a igreja de Corinto a falar em línguas em reuniões públicas, se não houver quem a interprete. Isso é com toda razão, amados, porque se as línguas são proferidas sem a interpretação, de nada adianta para a igreja. Por isso mesmo, o nosso Deus providenciou o dom de interpretação de línguas, a fim de que a igreja seja edificada, que a igreja cresça e seja vencedora em toda a área. Então, esse é o objetivo de haver a interpretação. É necessário que haja a interpretação de línguas estranhas, amados. E quando eu estou orando em línguas estranhas e outra pessoa interpreta, a língua que eu estou orando, ela se torna como uma profecia dentro da igreja, como uma palavra revelada, que é Deus usando a línguas estranhas para trazer em nossa reunião de adoração uma mensagem profética para a própria igreja. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor abençoe as vossas vidas e vos conceda a paz. Quero fazer uma breve oração, encerrando a mensagem dos dons espirituais. Não sei
quando voltarei a gravar novamente, amados, pois eu quero dar um tempo agora nas gravações. Provavelmente eu só venha só gravar a partir do dia 2 de janeiro. Estarei gravando algumas orações, algumas reflexões, assim, sem seguir uma mensagem só. Algumas reflexões rápidas estarei gravando para o elego espiritual de cada um de nós. Eterno e soberano Deus, Pai amado, é a Ti que neste momento eu venho adorar, Pai. Eu venho declarar a Ti a minha adoração, Senhor, a minha oração. Eu venho declarar a Ti o meu amor. E eu venho suplicar, Senhor, pela presença do Teu Espírito em minha vida. Eu venho declarar, Senhor, a Ti que sou templo e morada do Teu Espírito. E o Teu Espírito é bem-vindo em minha vida. Quero ser, Senhor, templo e morada do Espírito Santo. Quero produzir frutos espirituais, Senhor. Quero ter o dom atuando em minha vida para a edificação, Senhor, não somente da minha alma, mas da Tua igreja, da pessoa que me ouve e me segue, Pai, através das orações e reflexões. Eu peço, meu Deus, cura e libertação para todos os meus ouvintes e que a Tua paz venha sobre cada um de nós. Esse é o pedido da minha alma, o desejo do meu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.